Sejam todos bem-vindos. Dentro de instantes iniciaremos a nossa transmissão. A Sociedade Espírita Kardec, de Houston, Texas, apresenta. Boa noite, amigos queridos. Que alegria estarmos juntos mais uma vez. Onde quer que você esteja, é um prazer esse nosso reencontro. Muito obrigada por vocês que já estão aqui no chat. Sejamos todos bem-vindos. Vocês que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube e pelo Instagram, aqui do Kardec Houston, pelos amigos que acompanham pelo Sistema Deus Conosco, Casa Espírita Seara de Luz, e mais 6 canais que se interessaram em transmitir a nossa live, que é uma honra para nós. A Web Rádio Fraternidade, TV União Espírita, Estação da Luz, Comunicação Espírita, Espiritize, TV IDEAC, e TV7. Muito obrigada. Boa noite aos amigos do Sunrise, além do Kardec Houston, amigos de Austin, Dallas, San Antônio, do interior do Texas, de todos os Estados Unidos, da Austrália, do Canadá, de Portugal, amigos de Madrid, na Espanha, amigos do outro lado do mundo, em Catar, amigos do Brasil, de norte a sul, boa noite, Maceió, boa noite, Salvador, Santa Catarina, Brasília, passando pelo Rio de Janeiro, São Paulo, boa noite, amigos de Jales, queridos do coração. É um prazer ter vocês todos aqui conosco, forte abraço para cada um de vocês. Para quem não nos conhece ainda, eu sou Fernanda Wanskovski, estou aqui em Houston, Texas, e o nosso convidado da noite de hoje é o nosso muito querido amigo e parceiro de trabalho, Adelvair Davi de Jales, para todos nós que conhecemos. É a pessoa linda e amada, nosso parceiro de trabalho. Nós temos uma reunião juntos às terças-feiras aqui, híbrida, para estudar o livro Pensamento e Vida. Convidamos a todos que quiserem participar conosco desse estudo. Ele é palestrante espírita, médium, coordenador de estudos, educador de grupos de jovens, um dos fundadores da Casa Espírita Beneficente Maria Dolores, a nossa amada Casa de Madô, em Jales, São Paulo, e diretor doutrinário, além de presidente da USE, União das Sociedades Espíritas de São Paulo, regional de Jales, e, além disso, apresentador do nosso amado programa Evangelho e Espiritismo, às segundas-feiras, e outros programas também que ele conduz online. Ou seja, ele está ocupado e ainda aceitou o nosso convite. Boa noite, Davi, querido do meu coração. Boa noite, Fernanda, por esse carinho imenso, né? por esse amor gratuito. Muito obrigado. Boa noite aos amigos de Houston, né? Do Kardec Houston, corações queridos, que nós já aprendemos a amar também, e a todos aqueles que nesta noite nos acompanharão em todas as partes aí do mundo, né? Um beijo no coração de todos. Com certeza, essa é uma live internacional, temos amigos espalhados no mundo todo, isso é uma alegria muito grande. Mas o mais importante de toda essa bio sua é essa amizade, esse carinho, essa amorosidade, simpatia. Isso é o mais importante de todas as suas credenciais. Ele está falando de Jales, São Paulo, cidade onde ele nasceu, cresceu e trabalha, e mora com sua família.
Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, ainda mais porque aí no Brasil já são 3 horas a mais, ou seja, já são 9h36, depois de um dia de trabalho. Isso é muito lindo. E para entrelaçarmos ainda mais os nossos corações, abrimos essa live com mais amor, nós vamos nos conectar com aqueles lá de cima que nos conduzem, que nos protegem, que nos iluminam, já sentindo a leveza desse ambiente nos envolvendo. Agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos, todos nós, formando um círculo de luz, abrindo as nossas mentes e os nossos corações para absorver essa mensagem de hoje, que ela encontre em nós solo fértil, que germine, se multiplique através de ações do bem, que nós possamos usá-las como alavanca para praticar a lei do amor. E que nós possamos hoje sair desse ambiente, dessa live, no sentido fortalecidos, inspirados, mais persistentes e mais fortes para enfrentarmos os nossos desafios, não os vendo como desafios, e sim como convites ao realinhamento com o Pai Criador. Mestre, inspire o nosso mensageiro de hoje, que ele encontre as palavras de acordo com o seu Evangelho para trazer a explicação da mensagem e que todos nós possamos aproveitar ao máximo esses momentos juntos. Obrigada e que assim seja. Nossos convidados já estão aqui no chat colocando as suas mensagens, coraçãozinho, mãozinha, happy face, e isso é uma alegria muito grande. A participação de todos a gente vai jogar na tela já já. E nós gostamos muito de saber de onde vocês estão participando, então coloquem aqui a cidade, o estado, o país. E nós iniciamos essa live comentando que muitos de nós achamos que sabemos tudo sobre determinados assuntos e, como somos trabalhadores de grupos espíritas, achamos que sabemos tudo sobre mediunidade, muitas vezes. Mas hoje vamos ter a esperança de que aprendemos alguma coisa nova e que possamos colocar em prática o que é que aprendemos aqui. Então, Davi, nós abrimos aqui para as suas considerações iniciais. Pois é, Fernanda, a mediunidade é um assunto fascinante, né? Ela provoca bastante curiosidade, inclusive naqueles que não são espíritas, né? Porque ela é realmente algo inerente à natureza humana. Então, ela esteve presente na humanidade em todos os tempos. Provoca realmente bastante curiosidade, né? Mas é preciso bem conhecê-la para que a gente consiga dar uma destinação correta e segura à sua prática. Então, convidamos a todos à conversa de hoje, sem querer esgotar o assunto, não é isso a nossa finalidade, né? Apenas levantar pontos de reflexão para a gente poder conversar um pouquinho. Com certeza vai ser uma conversa muito proveitosa para todos. Nessa tarefa, o estudo constante é um dos pilares. E apesar da experiência vivida na mediunidade, essa informação compartilhada aqui, queridos, dessa live, não é baseada em achismos nem opiniões pessoais de nenhum de nós, mas baseada em livros que abordam esse assunto com muita seriedade. Então, aqui vão esses livros. Olha, vou mostrar aqui alguns que o Davi vai mencionar. O Livro dos Médiuns, na FEB Editora. Instruções de Allan Kardec ao Movimento Espírita, livro muito importante. Trabalho Mediúnico, Desafios e Possibilidades, dos nossos queridos Carlos Campetti e Vera Campetti. Dimensões Espirituais do Centro Espírita, da Sueli Caldas Schubert, também é um ótimo livro. E, por último, Orientação para a Prática Mediúnica no Centro Espírita. São livros de referência ótimos e o Davi vai estar
baseando as respostas nesses livros. Todos são da FEB Editora. Davi, muitas pessoas sentem alguns sintomas, têm sensações, às vezes, quando chegam em determinados locais, se sentem abraçados, muitas vezes se sentem mal, e nos perguntam a que devem essas sensações. Eles às vezes perguntam se eles são médiuns ou às vezes não sabem identificar os sintomas. Então, nós começamos com uma pergunta: como saber diferenciar o que nós sentimos fisicamente ou classificar isso identificando como mediunidade? Fernanda, todos somos, de alguma forma, médiuns, né? No item 159 do livro dos médiuns, né? Kardec diz que raros são aqueles que dessa faculdade não possuem rudimentos. Mas ele também diz que essa faculdade só pode ser caracterizada realmente como mediunidade quando ela se apresenta por fenômenos patentes, né? Aqueles fenômenos que o Kardec coloca aqui, ó, com intensidade, né? E por efeitos patentes. Porém, como nós temos rudimentos, né? Todas as pessoas, de alguma forma, raros são aqueles que não possuem esses rudimentos, é natural que nós recebamos a influência dos espíritos dos ambientes onde estamos. Não necessariamente tenhamos uma mediunidade para ser trabalhada, educada, desenvolvida. Naturalmente, podemos receber essa influenciação em qualquer lugar onde estivermos, né? Na questão, inclusive, 459 do Livro dos Espíritos, Kardec diz que os espíritos respondem para Kardec que, frequentemente, os espíritos nos dirigem, ou seja, eles estão em intercâmbio constante conosco, pelo sono, né, pelos sonhos, pela sensibilidade que nós possamos ter ligeira ou um pouquinho mais aguçada. Mas a mediunidade, ela só pode ser caracterizada realmente mediunidade quando ela se apresente por efeitos patentes. Porém, também, muitos fenômenos psicológicos, emocionais, eles se parecem muito com os desequilíbrios naturais do médio deseducado, que, na verdade, a mediunidade sendo neutra, o problema não é da mediunidade em si, porque ela é uma faculdade puramente orgânica, né, com reflexos no psiquismo. Então, é a natureza do médium, é a sua moral, a sua vida como um todo, que promove a captação, né, do mundo espiritual de fluidos e vibrações que o desarmonizam, que o desequilibram. Então, se uma pessoa tem uma faculdade já um pouquinho mais patente, ela vai a um ambiente saturado de vícios, de comportamentos indevidos, ali tem a presença de espíritos de toda a ordem, levianos, perturbados, né, grosseiros, que vão realmente influenciá-la. Porém, não tem como a gente diagnosticar a mediunidade. O diagnóstico, ele é equivocado. Então, quando pessoas conversam com as outras e falam, você tem mediunidade, isso é uma maneira rudimentar de avaliar, porque não é assim. Inclusive, a mediunidade escrevente, o Kardec diz que por nenhum sinal se pode reconhecê-la, né? Ele coloca aqui na questão 200, né, do Livro dos Espíritos, no item 200, ele diz assim, por nenhum diagnóstico se pode inferir, ainda que aproximadamente, que alguém possua essa faculdade. O meu braço treme, acontece tal coisa, eu tenho tremores. O Kardec diz que por nenhum sinal, só pela experimentação. Mas a experimentação exige alguns critérios, né? Então, quando uma pessoa sente que ela está fazendo tratamentos médicos, tratamentos psicológicos, psiquiátricos, e de repente ainda tem algumas dificuldades, né, ela deve procurar a casa espírita para começar o seu processo de conhecimento dessa faculdade. Não é procurar a casa espírita para trabalhar mediunicamente, como muitas vezes se faz, né? A pessoa chega lá com alguns sintomas e nós, da casa espírita, vamos colocando imediatamente a pessoa para trabalhar mediunicamente. Muitas vezes ela não é médium, ela é uma pessoa perturbada, que está sofrendo uma obsessão, ou está passando por um problema psicológico, psiquiátrico, que não precisa de educação de nada, ela precisa realmente de auxílio, ela pode receber o auxílio da casa espírita para se equilibrar, né? Então a pessoa vai passar primeiro por todo um processo, que nós vamos conversar daqui a pouquinho. Então nós vivemos rodeados de espíritos.
Então, perceber os espíritos não quer dizer que nós sejamos médiums. Percebê-los em algum lugar, né? Inclusive, as próprias chamadas aparições podem ser feitas esporadicamente em momentos que a pessoa esteja em convalescença, que ela sofreu uma grande comoção, uma notícia que a deixou abalada, alguns próximo da morte, alguns aspectos promovem que os espíritos possam até aparecer para alguma pessoa sem que ela possua propriamente a faculdade mediúnica, né? Entendi. E uma vez que seja identificada que ela tem, que o que ela está, que ela provavelmente, isso identificado como mediunidade, qual é esse caminho que você mencionou que essa pessoa tem que percorrer até a porta da reunião mediúnica? O que deve ser feito do lado dela e daqueles que acolhem essa pessoa, Davi? Sim, a doutrina espírita, ela tem alguns pré-requisitos, né, que a gente precisa seguir quando chega a uma casa espírita, apresentando qualquer desequilíbrio, né, qualquer desequilíbrio que seja, emocional, mental, qualquer coisa que se apresente, que a gente acredite ser mediunidade ou não, nós vamos ter. É um equívoco acreditar que nós vamos equilibrar a chamada mediunidade, caso ela exista, trabalhando. Não é assim. Não é no trabalho mediúnico que nós equilibramos a mediunidade. Allan Kardec, em O Livro dos Médios, cita que é necessário que nós passemos por um processo de conhecimento, primeiro, da doutrina espírita. É necessário estudar, passar pelos estudos, para que a gente aprenda a respeito da doutrina, do espiritismo, que é o espiritismo. Em seguida, vamos, ou pode ser junto também, paralelamente, vamos estudando o Livro dos Médiuns, para verificarmos o conhecimento da faculdade em si, conhecermos os sintomas, os fenômenos, como se processam as comunicações. Paralelo a esse trabalho, nós precisamos também, além do conhecimento, do estudo, o livro Trabalho Mediúnico, ele cita assim, ó, é indispensável, né, que desde o começo nós estudemos ininterruptamente a doutrina espírita, a mediunidade, o Evangelho de Jesus, né, para que a gente vá, aos poucos, tendo um conhecimento, né, um caminho que vai nos levando ao entendimento daquilo que está nos acontecendo. A frequência assídua ao centro espírita bem orientado. Então, nós precisamos frequentar o centro espírita, um centro bem orientado, que segue as obras de Allan Kardec, né, porque o Livro dos Médiuns é para o médium, né, ou para o estudante da mediunidade, um guia. Ele não é um manual. Kardec coloca ele como um guia dos médiuns e dos evocadores. Então, é um guia que vai nos guiar. Quem é o guia? Né? Aquele que nos conduz. Então, o Livro dos Médiuns vai nos conduzir ao exercício seguro e correto da mediunidade. E, junto com isso, a gente precisa se integrar em trabalhos de caridade, né? Do pão material, do pão espiritual, e fazermos uma luta consciente para vencer as más inclinações, como nos ensina o livro Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que o bom médium não é aquele que tem uma faculdade ostensiva, exuberante e tal, mas aquele que é simpático aos bons espíritos. Como é que a gente ganha a simpatia dos bons espíritos? Trabalhando as questões morais, a nossa melhoria, a nossa reforma íntima. Então tem esse caminho. Primeiro o estudo, né? O conhecimento, o caminho pelas obras da caridade, a frequência no centro espírita com os irmãos, trabalhando junto com os irmãos, estudando juntos, lembrando aqui que a gente pode estudar sozinho e deve, mas deve estudar em grupo também. Nesse livro aqui, Em Nome do Amor, o Dr. Bezerra nos conclama a que a gente faça isso, que nós estudemos juntos na casa espírita para podermos trocar impressões e corrigir, inclusive, os pensamentos nossos que podem estar equivocados. Então, nós precisamos disso, né? E, então, a princípio é isso, é esse caminho que nós começamos a fazer para que a mediunidade, não a mediunidade, o médium se eduque, ele se esclareça e se eduque, para em seguida, depois, poder fazer o exercício seguro do treinamento dos primeiros procedimentos da percepção, né, dos espíritos. Davi, nós tivemos uma pergunta que foi enviada para nós
porque essa live foi divulgada amplamente, e pessoas perguntando se elas podem fechar essa porta. Por exemplo, eu sinto isso, eu sei que isso pode ser mediunidade, mas eu não quero, eu não estou interessada em seguir esse caminho. Então, essa é uma parte da pergunta. Se essa porta pode ser fechada por essa pessoa, e se ela fechar essa porta, ela estaria negando o compromisso anterior feito antes de encarnar. Você está no mudo, querido. Perdão, para não te atrapalhar aqui com os barulhos, eu coloquei no... Veja bem, é um assunto profundamente complexo. Por quê? Não tem como nós nascemos e geneticamente a mediunidade se instala no organismo da pessoa que vai desenvolver aquele compromisso, né? Aquele compromisso com a mediunidade. Então, não tem como arrancar da condição física do médium a faculdade. Se nós não podemos tirá-la, e ela vai estar ali completamente assim, à mercê, né, das percepções que ela conduz, então nós vamos ver uma resposta do Divaldo para isso que eu achei muito interessante. O Divaldo diz assim, ó, sendo uma faculdade inerente ao organismo, não se fechará. Então não tem como fechar a mediunidade. Isso, se alguém disser para você, olha, vem aqui que eu vou fazer um trabalho para fechar a sua mediunidade. Isso é fantasia. Não acontecerá isso. A Joana de Ângeles chega a dizer que no futuro, ao analisar o mapa genético de uma pessoa, você vai conseguir detectar ali o processo mediúnico, porque é genético, está arraigado no corpo físico, né? Então, o que pode é não optar pelo seu exercício sistemático. A pessoa, então, ela pode não optar trabalhar em sessões mediúnicas, nada ali naquela coisa, em um trabalho especificamente e também em uma casa espírita. Agora, o que acontece, diz o Divaldo? Qualquer instrumento relegado ao abandono é vítima de ferrugem ou desajuste. Então, se eu desconsidero completamente que eu tenho mediunidade e vou viver um mundo descomprometido, completamente com aquelas orientações que a gente recebe, que o médium deve ter com a sua vida, então o que vai acontecer? O indivíduo continua médium, não tem como ele negar isso, a mediunidade é um compromisso para toda a vida e não para só aquela encarnação. O que acontece? Naturalmente, nós começaremos a sermos guiados de maneira mais ostensiva por causa da janela aberta, da porta da mediunidade que está aberta, por aqueles que se afinizarem conosco nessa nova proposta de vida que nós teremos. Mas eu teria uma vida equilibrada, eu não vou fazer nada errado, eu vou conduzir minha vida para o bem. Sim, mas é uma ferramenta que fica enferrujada, que vai enferrujando. Ela vai enferrujando, e o motivo que nos trouxe à Terra com aquele compromisso fica o quê? Adiado. Adiado e complicado, né? Porque diz a doutrina espírita que o compromisso abandonado é compromisso adiado. Então não é uma obrigação, ninguém é obrigado a trabalhar mediunicamente, porém a gente não veio médium por acaso. Existe um compromisso espiritual, né, que envolve as nossas vidas, que nos trouxe à Terra médiums. Então, quando alguém diz para você, vai lá que eu vou fechar a sua mediunidade, é uma fantasia. Isso não é real. Não tem assim fundamentação doutrinária e nem no futuro nem científica para isso. Que a faculdade ela se radica, segundo Kardec, no Livro dos Médiuns, no organismo, na constituição física. Que interessante isso, e até poder identificar isso fisicamente é incrível. Com isso, nós trazemos uma pergunta aqui do nosso companheiro Bruno, que ele pergunta o seguinte: pode-se dizer que a mediunidade é genética, caráter hereditário? Você comentou que isso já vem predisposto, então ele colocou essa pergunta. Sim, você pode inclusive passar para o seu descendente a característica, porém não o compromisso e o exercício da faculdade. Se o espírito que herdou do pai ou da mãe a característica da mediunidade, mas ele não tem o compromisso para aquela existência, para a mediunidade, essa predisposição ficará de forma embrionária. Ela ficará embotada pela falta do disparador, daquele agente espiritual
né, daquela informação no corpo espiritual ali, gravada, muito bem elaborada, para que no momento certo a mediunidade aflore. Ele não terá esse disparador, ele não terá esse agente que já vem conosco quando a gente encarna, para dar início ao exercício, né? Agora, pode também pessoas em famílias que não tenham médios nenhum, e a pessoa nascer com um compromisso, e o organismo dela vir preparado através das modificações que são feitas no corpo espiritual antes do nascimento, que vão imprimir no corpo físico a característica da mediunidade. Né? Então, podemos herdar, sim, como um filho de um alcoólatra, porém, por exemplo, pode herdar a predisposição para o alcoolismo. Diz a ciência isso. Não quer dizer que ele será alcoólatra. O que o levará, por exemplo, ao alcoolismo? Uma predisposição que ele traga de uma outra vida, e que, como espírito, ele não vai lutar contra ela, aproveitando aquela facilidade, ele então poderá dar curso a seu alcoolismo, mas não terá como culpar, por exemplo, seu pai, porque, na verdade, ou sua mãe, na verdade, ele tem o livre-arbítrio para não cumprir, mas a predisposição virá com ele, sim. Queremos abraçar todos os amigos que estão aqui conosco, amigos queridos de Jales, em peso, os amigos do Kardec Rio estão aqui, trabalhadores. É uma alegria muito grande ter vocês conosco. E aí, Davi, considerando isso que você acabou de falar, temos uma outra pergunta aqui da nossa companheira Patrícia Bastos, que está conosco. Ela pergunta: como podemos auxiliar esse processo da mediunidade em crianças? Já que você falou que isso pode ser hereditário, como devemos conduzir quando isso acontece na nossa família? Exatamente. A mediunidade, ela pode aflorar desde o berço. Desde a criança pode, como nós temos exemplos, né, de médiums prematuros, por exemplo, como o Chico Xavier, que com 5 anos conversava com a mãe, né, lá no fundo do quintal. Divaldo também desde pequenininho conversava com os espíritos. Algumas mediunidades, não são todas, e isso é raro, não constitui regra isso, né, é mais uma característica daquela ostensividade mediúnica, né. Se for realmente a mediunidade, porque temos que fazer um parêntese aqui, todas as crianças, em geral, têm contato com o mundo espiritual, porque a criança não está completamente ainda, a encarnação não se deu completamente, ela vai se concretizando, ela vai se acontecendo à medida que os anos vão avançando. André Luiz fala aí por volta dos 7 anos, quando o processo realmente encarnatório ele se firma plenamente e ele se conclui na puberdade, ou seja, na puberdade o espírito acorda para a existência e ali realmente ele está completamente aqui na Terra. Então, nesse período, pode acontecer que a pessoa tenha fenômenos, que ela seja sujeita a fenômenos da visão, da percepção do mundo espiritual, de perseguições de inimigos do passado. É muito comum obsessões do berço. A Sueli Caldas-Schubert tem um livro que fala obsessão em crianças, né? Que a gente acha um absurdo, né? Como que Deus não protege a criança e obsessores e tal. Mas o espírito está mais para lá do que para cá nessa fase. Então, os obsessores o encontram e muitas vezes eles realmente cobram, porque não estão vendo um bebê ali, eles estão vendo o antigo algoz lá, aquela pessoa que o prejudicou, que lhe fez mal, não é o bebê que eles estão enxergando ali, estão vendo o espírito. Então, essa criança, ela deve ser levada à casa espírita, não para qualquer manifestação que seja, não para educar nada, mas sim para ser acompanhada através dos passes, através das atividades de fluidoterapia, né, da água fluidificada, do evangelho no lar, do orar junto com a criança, da evangelização, que é muito importante levar a criança à casa espírita para ser evangelizada. Né? A gente escolhe a escola dos nossos filhos, escolhe a babá, escolhe a roupinha que ele vai usar, escolhe os amiguinhos com quem ele vai conviver, e a religião a gente não quer dar. Quando ele crescer, ele vai escolher. Não, nós temos que levar a criança à casa espírita, se nós acreditamos que a casa espírita é importante para nós, a doutrina. Então, essa criança vai passar pela evangelização. Esse processo da evangelização, por si só, vai criando, junto com as demais práticas, né, do passe, da água fluidificada, das orações, do evangelho, vai criando uma defesa que vai ajudando a criança a lidar com esse processo obsessivo, ou com a possível mediunidade, se existir, para que mais tarde, na idade adulta, ela possa, então, dar um direcionamento a essa faculdade. Excelentes explicações, todo mundo está colocando aqui feedback maravilhoso,
que realmente esclarece muitas dúvidas. Então, essa pessoa já está nesse caminho, está estudando em casa, sozinho, individualmente, mas também indo ao grupo, que é muito importante não ficar só, como você falou, não ficar só no estudo individual, está indo para o grupo, está fazendo curso de médiuns e agora já foi convidada para a reunião mediúnica. A partir daí, quais os cuidados que esse trabalhador deve ter com a sua conduta, com seu comportamento, com suas renúncias, mas também ter uma vida social, uma vida em família satisfatória, ou seja, como encontrar esse equilíbrio de uma maneira segura. Perfeitamente, né? Em primeiro lugar, né, orienta-nos o codificador, né, que a moral do médium, ela é tudo para ele. Conhecimento é importante, vai ajudá-lo a discernir uma coisa da outra, mas a sua moral é que o protegerá. A sua moral é que fará com que ele realmente tenha a presença dos bons espíritos a lhe auxiliar, né? E nesse livro Trabalho Mediúnico, né, o autor coloca que pelo estudo chegamos ao conhecimento, pela convivência à harmonização. Então a convivência na casa espírita ajuda-nos a harmonizarmos. Por quê? Nós aprendemos sobre como nós devemos nos comportar. Nós devemos nos comportar, nós médiuns, como cristãos. O que se pede ao médium é que ele seja cristão. O Kardec diz, é aquele que faz grandes esforços para domar as suas más inclinações. Então ele tem que se abster de vícios. Ah, mas eu não posso tomar nenhuma bebidinha, não posso fumar um cigarrinho, não posso fazer isso, aquilo. Olha, nós temos que fazer uma opção. Porque o que é importante para mim? A mediunidade é para mim realmente algo importante ou eu estou vendo ela como uma obrigação? Se ela é importante para mim, se eu entendi que ela é uma ferramenta que vai me libertar de muitas amarras que me trouxe à Terra com esse compromisso, geralmente do meu passado, não estou sendo castigado. Eu optei por esse trabalho, por essa opção, né? Eu fiz essa opção de me libertar das minhas próprias imperfeições. Então, o cuidado que nós temos com os vícios, né? Nós devemos abster-nos de vícios, abster-nos de comportamentos, né, que são comportamentos equivocados. Trabalharmos a humildade, trabalharmos a paciência, a caridade, todos os aspectos morais conhecidos, né? O André Luiz ouve do Aniceto uma frase muito interessante, quando ele pergunta sobre concentração. Como eu aprendo a me concentrar? O Aniceto diz a ele assim, concentração é vida reta. Não tem uma fórmula, você fecha o olho, dá 4 respiradas e vira a mão para a direita, para a esquerda. Não, concentração é vida reta. Então, quer dizer que o médium precisa de uma vida reta. Conhecimento, caridade e reforma moral. Então, lá fora, ele tem que lembrar-se que ele é médium. Ele não é médium só dentro, eu não sou médium dentro da casa espírita, eu sou médium também lá fora. Então, como é que eu convivo com a minha família? Como um cristão, como médium deve conviver? Como é que eu convivo no meu trabalho? Como um cristão, como um médium deve conviver? Com os amigos e assim por diante. Então, o bom médium é aquele que se cuida moralmente, aquele que estuda para aprender intelectualmente, aquele que vive a caridade e aquele que faz a sua reforma moral, abstendo-se de vícios físicos e vícios morais. Por exemplo, a maledicência, né? Fazer maledicência, falar da vida dos outros, é um hábito que nós temos que acabar. Como é que eu quero ter uma sintonia refinada para ouvir um espírito venerando falar comigo? Ou de mesmo na hora de uma comunicação mediúnica, conseguir discernir o meu pensamento do pensamento de um espírito que, porventura, queira comunicar-se. Se o meu ouvido está intoxicado, né, de ouvir coisas que eu me dou a ouvir, que não são caridosas, né? Ouvir coisas a respeito da vida dos outros não é uma maneira caridosa de se comportar. Então a gente vai se abstendo. Quem não aprende a ouvir direito aqui no mundo físico, não vai ouvir também no mundo espiritual. Quem não aprende a olhar direito, a olhar com amor, com compaixão, com caridade às pessoas, também não vai ver direito o mundo espiritual, né? Isso, o médium é médium 24 horas por dia, certamente, não há dúvida. Sim, isso que você mencionou é muito importante sobre a maledicência, porque a boca fala
do que o coração está cheio. E a maledicência simboliza o que nós estamos sentindo. Falando mal de alguém é porque estamos vendo o mal. Então, nós precisamos reavaliar muito como nós escolhemos as nossas palavras, mesmo que não sejamos médiuns, sejamos somente pessoas, trabalhadores, pessoas de qualquer natureza, porque a maledicência não ajuda ninguém. E temos aqui uma pergunta da nossa querida Betânia, ela está no Ohio, e bem-vindos a todos vocês, aonde quer que vocês estejam. Temos amigos do Brasil, de norte a sul, de Lajeado, de Salvador, temos amigos do Amapá, temos amigos do Havaí, então, bem-vindos a todos, além dos amigos aqui de Houston. A Betânia nos pergunta assim: é possível que se tenha dúvida se algumas pessoas que vemos é um espírito ou uma pessoa, ou seja, alguns não conseguem diferenciar encarnados de desencarnados. É possível que isso aconteça, Davi? Olha, é possível, Fernanda, se a pessoa tiver a mediunidade de vidência, né, aliada ao sonambulismo, que é o médio sonambúlico, vidente, aquele que tem a vidência plena, ele realmente poderá, ao ter assim no seu convívio, uma dificuldade em discernir entre os espíritos e os encarnados, principalmente porque a maioria dos espíritos que são vistos, né, nesse sentido que ela está falando, eles são muito parecidos conosco, estão muito próximos de nós. Então estão bem materializados, eles estão repletos de fluidos ainda materiais que os tornam muito parecidos conosco. Então é realmente difícil, sim. Mas para isso tem que se ter uma mediunidade ostensiva, que é muito rara, né? É uma faculdade muito rara. Os médiuns ostensivos dessa categoria provavelmente não existirão em um futuro muito próximo. No livro do Seara dos Médiuns, o Emmanuel coloca bem isso lá. Ele fala que no futuro os médiuns serão todos conscientes, e as faculdades propriamente ostensivas de fenomênicas, assim, elas não terão mais sentido de existir, porque as pessoas estarão melhores, terão mais percepções, porque também serão melhores, né? Então não terá esse problema. Temos que tomar cuidado com os processos alucinatórios, né, que são produzidos pela própria mente, que muitas vezes a gente se engana. Uma coisa, por exemplo, quando alguém chega me dizendo assim: Davi, eu tenho visto vultos. Vultos é coisa nenhuma. Perdoe-me a sinceridade. Quando a gente diz que está vindo vulto, geralmente não é nada. A gente está produzindo essas impressões. Quando se enxerga os espíritos, se enxerga mesmo. A gente os vê definidamente, nem que seja muito rápido. Quando vê vultos, na verdade, são produzidos por uma série de fatores emocionais. Pode ser o medo, pode ser a gente estar impressionado por alguma coisa, né? Então, tem vários fatores que levam a gente a imaginar que viu alguma coisa. Os vultos, em verdade, não são nada. Quando se vê mesmo, né? A faculdade é muito patente. Eu, nesse campo, tive experiências desde os 7 anos de idade, na visão, assim, de coisas muito complicadas e patentes mesmo, sabe? Então, a gente precisa compreender que existe ainda, né, em nós, muita fantasia nesse sentido, não por má fé, não. É porque a mente cria mesmo. No livro dos Médiuns, o Kardec cita sobre isso, que se a gente oferecer um tema à nossa mente, ela pode alucinar a respeito. Então, ou seja, se eu estou com medo, impressionado, ou em algum momento alguma coisa está acontecendo emocionalmente comigo, eu posso ter uma percepção falsa criada pela minha própria mente. E durante o sono, muitas crianças também, você deve ter tido muitas experiências como essa, até chegar realmente na mediunidade equilibrada de sonhos, pesadelos, né, Davi? Sim, toda a minha infância foi marcada por isso, a minha juventude também, né? Até eu encontrar o caminho no Espiritismo para educar essa mediunidade, né? Eu iniciei num grupo mediúnico propriamente, embora tenha iniciado antes dos estudos, em 1991. Foi quando nós iniciamos trabalhando já de uma maneira já assim ostensiva em reuniões mediúnicas, sem nunca ter parado nesses 32 anos, né? Nós não paramos aí com o exercício da mediunidade, tendo formado também junto com amigos vários grupos mediúnicos, inclusive um agora que nós estamos acompanhando, supervisionando na Casa de Madô, né, que é um grupo de corações muito queridos que estão iniciando as suas primeiras comunicações. Então, queridos, vocês que estão participando,
já estão entendendo que o caminho para a mediunidade equilibrada inclui momentos delicados, de desafio. Então, nos acalmemos, porque até nós chegarmos no nosso destino, que é a mediunidade equilibrada, trabalho sério, nós vamos caminhar um pouco em caminhos tortuosos, com umas pedrinhas no caminho. Então, Davi está trazendo todo esse esclarecimento para nós, muito importante. Então, agora essa pessoa, ela já identificou a mediunidade, já está estudando individualmente, se dedicando ao estudo individual, está no grupo, estudando, fazendo curso, e agora já está participando da reunião mediúnica, que você já falou sobre a conduta. Mas como membro dessa reunião, o que seria para esses participantes o mais importante em relação à casa espírita? Ou seja, esses participantes, eles estão ali na reunião mediúnica, mas o que é recomendado para uma casa espírita, práticas em relação a essa reunião e o que é requerido desses participantes, Davi? Bom, né, a gente já viu algumas coisas, né, que é muito importante que o médium se integre à casa espírita. Não temos como fazer uma coisa que é uma coisa muito equivocada. Irmos ao centro espírita somente no dia da reunião mediúnica. Isso é um passaporte para a perturbação. A gente jamais deve fazer isso. Um grupo que se isola é um grupo que pode perturbar-se. Né? A gente começa a perder os referenciais que nós ganhamos quando convivemos. Então, a pessoa precisa se interessar pela casa como um todo, ela precisa estar presente na casa, vivendo a vida da casa, junto com os irmãos, participando de atividades. Geralmente, recomenda-se, né, nesse livro Trabalho Mediúnico, é recomendável que a gente tenha participação nessas três coisas importantes, né? O estudo ininterrupto, e depois que iniciou-se uma reunião mediúnica, tem que se estudar para o resto da vida, não estudar esporadicamente. Devemos manter o estudo junto com o grupo para sempre. Enquanto vivermos e estivermos na reunião, vamos estudar. Depois temos que escolher uma atividade de assistência fraterna para trabalhar o sentimento, para que o nosso sentimento encontre um caminho, né, na dor alheia, na privação alheia, na dificuldade dos outros. Então nós vamos encontrar, né, e conviver como irmãos para aprendermos a parar as arestas. Todos temos arestas para aparar. Então, quando eu convivo, o que eu faço? Eu aprendo a ter paciência, aprendo a ter tolerância, aprendo a ter compreensão. Eu vou desenvolvendo capacidades que eu não desenvolveria isolado, participando apenas daquela reunião ali que eu escolhi participar, né? Então, o Divaldo coloca numa resposta desse livro Em Nome do Amor exatamente isso. O estudo em casa não substitui o estudo em grupo. O médium tem o dever de frequentar a casa espírita, além da atividade mediúnica. Não é nenhuma questão de escolha, é um dever. Então, quando nós escolhemos trabalhar mediunicamente, nós escolhemos nos integrarmos ao grupo. Esse é o terceiro pré-requisito. Nós precisamos amar a casa aqui onde estamos. Nós precisamos nos ligar aos benfeitores dessa casa como um todo, né? Como aqueles que participam, que se doam, que buscam juntos as soluções, que escolhem, que trabalham juntos. Então, nós temos que nos tornar, segundo Kardec, no livro Obras Póstumas, uma família, onde ele fala que no futuro nós teríamos um centro espírita em cada quarteirão, para que esses grupos fossem verdadeiras famílias. Família convive, família trabalha junto, família estuda junto, né? Família caminha junto. Então essa é a proposta do Espiritismo para a mediunidade. Né? Usando aqui como parâmetro a casa de Madô, porque é a minha realidade, né? Lá, desde o trabalhador, quando ele chega na casa, ele já assume esses três compromissos. Quando ele chega na mediunidade, ele já chega com a sua caminhada já bem adiantada, no sentido da autocompreensão, porque quando a gente convive, a gente aprende sobre si mesmo. Como é que eu diferencio, por exemplo, um pensamento que é meu e um pensamento dos espíritos? Mas se eu não me conheço, se eu não me proponho conviver para que, através da convivência, eu vá aprendendo um pouco mais a respeito de mim, como é que eu vou diferenciar o meu pensamento do pensamento dos espíritos? Então é muito importante que a gente se ligue a uma casa, que a gente conviva nessa casa, que a gente estude juntos. Não basta estudar sozinho
ou estudar somente com aquele grupo de trabalho que a gente está acostumado a trabalhar. Senão a gente cria grupo dentro de grupo. Não pode. A casa ela é um grupo só, com várias tarefas, né? A tarefa é uma das atividades de uma casa. Ela não pode ser um grupo à parte, que se reúne pura e simplesmente para exercer a mediunidade. Isso é um equívoco. Nós encontramos isso em várias obras, né, especialmente nesse livro, Trabalho Mediúnico. Então, a reunião mediúnica, ela não é uma reunião mais importante do que as outras. E, pelo que você explicou, os participantes dessa reunião, eles têm que usar como alicerce a participação na reunião de estudo, para evitar a perturbação, desequilíbrio, até a obsessão. Foi isso que você falou, Davi? Perfeitamente, Fernanda. O grupo mediúnico não é o grupo mais importante da casa. Os médiuns, por si só, não são mais importantes que os outros demais trabalhadores da casa. É apenas mais uma atividade. A casa ela é composta de várias atividades. Ela é composta de vários setores de trabalho e um deles é o da mediunidade, né? Aliás, o trabalhador da rede mediúnica tem mais compromisso até por verificar na prática o que é que pode acontecer conosco se nós não mudarmos a nossa vida. Quando nós então conversamos com os espíritos, eles nos dizem, né, das suas realidades, daquilo que eles estão passando pelo comportamento que tiveram. Por ter essa consciência, o médium, o trabalhador da mediúnica, precisa ter um extintorzinho na mão, vai apagando, ajudando a apagar incêndios, né, os incêndios da maledicência, da ociosidade, da falta de vontade. Então ele vai sendo aquele que ajuda na condução e na harmonia da casa, não se sentindo especial. Médium não é especial. Nenhum de nós somos especiais por sermos médiums, né? Então, ou seja, a gente tem apenas uma tarefa diferente dos demais. Ela não é mais importante do que aquele que evangeliza, que instrui almas, né? Do que aquele que cuida lá da mocidade, do que o que dirige a casa no sentido administrativo, no sentido doutrinário, do outro, que na área da caridade, aquele que dá o pão, serve a sopa, ajuda na outra atividade. Todas, nós não somos vistos pelos espíritos por rótulos, né? Por médium, orador, esse cargo, aquele cargo, de jeito nenhum. Nem o presidente, nem nada. Nós somos vistos pelos esforços que estamos fazendo para domar nossas más inclinações, nos instruindo, como diz Kardec, nos amando e nos instruindo. Isso é que somos reconhecidos, não é realmente por termos uma tarefa diferente. A mediunidade não nos torna especiais de maneira nenhuma. O Davi, por que os espíritos necessitam de atendimento mediúnico com a participação de encarnados? Eles poderiam, os mentores poderiam encaminhar esses espíritos que necessitam de ajuda para um trabalho no plano espiritual somente, sem a participação dos encarnados, como aconteceu na pandemia? Ou esse trabalho mediúnico de ajuda a esses irmãos realmente precisa dos encarnados? Por que nós, aonde existe a necessidade da nossa participação como encarnados? Esse assunto, né, ele é bem assim amplo, mas nós encontramos em vários livros. Um deles é o Trilhas da Libertação, quando o Dr. Bezerra, melhor, no Manuel Filomeno de Miranda, faz uma pergunta ao Dr. Bezerra de Menezes sobre esse assunto. Para que a presença do médium, se os espíritos poderiam, então, no mundo espiritual, fazer as suas atividades, conversar com os espíritos e auxiliá-los? E qual seria, então, o papel do médium? Aí ele explica que, quando nós desencarnamos, uma grande parte dos desencarnados ainda guarda o condicionamento da vida terrena. Muitos, inclusive, não sentindo-se nem desencarnados. Com essa condensação de fluidos em torno desse objetivo, desse estado psíquico que o espírito se coloca, ele não enxerga os benfeitores. Ele não vê os instrutores espirituais ao seu lado. Fazendo um parênteses, vamos lembrar, por exemplo, de André Luiz. Quanto tempo André Luiz ficou? Uns 8 anos no umbral. Ele não foi visitado?
ali no umbral? Não tentaram ajudar ele? A mãe dele tentou ajudar ele? O Aniceto, os espíritos da colônia não tentaram ajudar ele? Ele não via nenhum deles. E ele descreve também, a mãe do André Luiz descreve que há mais de 15, não sei quanto tempo, acho que 15 anos, ela vai ao umbral onde está o marido dela, que tinha uma vida devassa, né, uma vida muito estranha com mulheres e tal, e ele está lá envolto por essas mulheres, e ela se aproxima e ele não a vê. Ele não vê ela. Então ela não consegue diretamente ainda auxiliá-lo, porque ele não a enxerga. O André Luiz também não enxergava os benfeitores. O André Luiz passou a enxergar quando? Quando ele saiu daquela faixa e entrou numa outra faixa, numa outra sintonia, através de uma prece, ele abriu esse canal de percepção. Então, esses espíritos necessitam do chamado choque anímico, que é quando ele, aproximando-se do organismo do médium, né, o organismo perispiritual do médium, esse encontro dos fluidos perispirituais de ambos faz o quê? Faz o que o Dr. Bezerra cita, então, nesse livro Trilhas da Libertação. O espírito descarrega parte dos fluidos deletérios que o envolvem na constituição fisiopsíquica do médium, fazendo com que ele desperte. Então, aí ele acorda, né, daquele transe, e aí ele começa, então, a ouvir, ele começa a enxergar, e os benfeitores conseguem instruí-lo, primeiro através da voz do próprio dialogador, e também juntos, simultaneamente, os benfeitores conversando com o espírito. Então, o espírito, ele descarrega na constituição fisiopsíquica do médium parte das energias deletérias que permite a ele, então, quebrar aquela monoideia, aquele círculo vicioso onde ele está mergulhado e ele não consegue, então, perceber a realidade espiritual à sua volta. Sim, entendemos que o diálogo tem que existir com alguém que está bem perto da faixa deles, é por isso. E durante a pandemia não houve o trabalho mediúnico, somente o estudo mediúnico nas reuniões. Isso foi um grande aprendizado para nós, como você falou, aqueles de nós que nos achamos especiais. E o intervalo durante esses anos da pandemia nos mostrou o quanto nós precisamos estudar. Esse é o nosso alicerce. E ainda sobre você dizer que os médiuns não são trabalhadores especiais, o que dizer daqueles que Allan Kardec fala no livro dele, os médiuns interesseiros? Porque muitas vezes nós recebemos telefonemas de amigos que querem vir aqui para curar. Eles falam que são médiuns e que estão oferecendo vir no nosso grupo para fazer uma sessão de cura. E nós achamos que a cura é o Evangelho. A nossa cura na raiz do nosso espírito, é o Evangelho. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Sem dúvida, né? O próprio fato da pessoa oferecer, né? Esse tipo de serviço, como por assim dizer, entre aspas, aí se a gente pode usar essa palavra, já demonstra que tem algum equívoco, né? Porque os médios de cura, conforme nos ensina a Gênese de Allan Kardec e também o Livro dos Médios, eles existem. Mas olha só o que está escrito na Gênese a esse respeito. No capítulo 14, sobre as curas, no item 34, Allan Kardec diz, aqui orientado pelos Espíritos, que eles são raros e excepcionais, ou seja, muito raramente e excepcionalmente existem os verdadeiros médiums de cura. Poucos são autênticos. O Kardec fala nesse item 34 aqui da Gênese. Poucos são autênticos. A maioria são realmente pessoas que, de alguma maneira, são vaidosas e precisam criar alguma coisa para serem reconhecidas por algum efeito especial, né, para algo nelas que a diferenciasse dos demais. Temos que tomar muito cuidado. São realmente um trabalho de muitas vezes de má fé mesmo, né? Quando não, ignorância pela exaltação da personalidade mesmo, de querer ser reconhecido por alguma coisa diferente, né? Nós conhecemos uma pessoa
que se perdeu nesse campo, né, há alguns anos atrás, há uns 20 anos atrás, e ela dizia que a partir de agora, ela tinha recebido uma revelação que ela receberia agora só comunicações de uma outra galáxia, de espíritos de um outro sistema, que não eram mais da Terra, que ela havia sido promovida espiritualmente para receber isso. E que ela daria consultas, então, para atender as necessidades de cada um, baseados na informação desses espíritos, dessas galáxias. Então, a pessoa, ela não percebe, se nós não tomarmos cuidado, a gente se fascina, né? Nós entramos no processo da fascinação, quando os espíritos começam a dizer que a gente é especial, que a gente tem alguma coisa diferente. Quando a gente começar a ter essas ideias, tomemos muito cuidado, peçamos ajuda, porque estamos sob o império de fascinadores. Então, o Kardec diz que essa faculdade é rara, né? E ele fala que, na verdade, o médium de cura, né, ele fala na Revista Espírita de 1861, que é uma exaltação do poder magnético, se necessário, aumentado pelo poder, pela força dos bons espíritos. Não é essencialmente mediúnica, né? Possuem todos os verdadeiros crentes. Então, toda pessoa que deseje bem ao seu irmão, ela pode curá-lo com um passe, sem ser um médium de cura propriamente. Uma leitura do Evangelho, uma meditação feita em torno de uma mensagem espírita, pode levar uma pessoa a curar a sua vida, a mudar o rumo da sua vida. Não são esses fenômenos, né, provocados na hora que a gente quer, fazermos reuniões específicas para isso, temos que ter um cuidado muito grande com isso. Porque os espíritos superiores, eles não se dão a essas coisas pelo nosso querer, pura e simplesmente. Né? Então, a maioria das pessoas que se dizem portadores dessas faculdades, na verdade, são almas vaidosas, né, que de alguma maneira precisam de uma notoriedade, sermos percebidos como alguém diferente. A maioria de quem diz que ser não é. Já tivemos a oportunidade de conhecer muitas dessas pessoas e percebemos pelos espíritos venerandos, né? Uma vez uma pessoa, a mãe trouxe um filho, e a mãe disse assim, meu filho é médium de cura. Isso há 18 anos atrás. Meu filho é médium de cura. Naquele instante, Maria Dolores estava conosco ali na assistência, e ela disse assim, meu filho, estão a mãe e o filho sob o império de um espírito fascinador. Esse menino é perturbado, ele precisa de ajuda psicológica, psiquiátrica e de muita evangelização. E eu disse a ela, minha senhora, vamos deixar essa coisa de cura de lado, vamos cuidar primeiro do seu filho, ele está precisando de ajuda. Não, meu filho tem uma missão, ele vai cumprir essa missão. E foi embora. Passado aí uns 10 anos, a situação foi piorando, ele acabou internado, com um problema psiquiátrico muito sério, muito grave, e a mãe também ficou completamente perdida, né, e hoje nem sabemos direito como é que ela está. Então, muitas vezes, essa necessidade, né, de que a gente tem algo que nos diferencie dos outros, leva muitas vezes a gente a querer prestar esse tipo de serviço, que não é assim que funciona. Sempre acontece de maneira espontânea, né? Sempre acontece de forma espontânea, nunca provocado dessa forma como as pessoas acreditam que seja. Davi, você falou sobre Maria Dolores, que é a nossa querida benfeitora. É uma honra termos mensagens dessa benfeitora linda. E a Patrícia Bastos nos pede para que você fale um pouco sobre os mentores, como Maria Dolores. Sim. Os mentores, eles são realmente guias de trabalho, né? Eles são orientadores de trabalho. Nós temos o nosso anjo da guarda, e se formos trabalhadores, por exemplo, de uma casa espírita, de trabalhos, não é só os médios que têm mentores. Todas as pessoas ligadas ao trabalho numa instituição religiosa possuem aqueles que os guiam, aqueles que os orientam, a pessoa percebendo ou não. No caso da mediunidade, se ela for ostensiva, o médium acaba sabendo quem é o seu mentor, como o Chico Xavier sabia, que era o Emmanuel, como o Divaldo sabe que é Joana de Ângeles, né? E como nós sabemos que é Maria Dolores, né? Pelas revelações e a sequência durante anos no trabalho e orientação no trabalho deles. Mas todos que somos trabalhadores de uma instituição espírita ou de uma instituição religiosa, possuímos aqueles que nos orientam, que nos conduzem naquela tarefa. Porque os mentores têm essa função, de nos orientar, de nos inspirar, de nos ajudar a desenvolvermos aqueles potenciais amorosos, a sermos mais produtivos,
né, a sermos servidores mais fiéis aos propósitos da doutrina e a Jesus. Então, esses são os mentores, eles trabalham dessa maneira. Muito lindo eles depositarem confiança em nós quando vem o nosso trabalho sério, isso é uma grande honra. Trabalhar para o Cristo é um convite inestimável, que nós possamos honrar esse convite e caminhar na responsabilidade. Nós lemos recentemente uma notícia de uma pessoa, do Chico Xavier ter feito numa reunião mediúnica, uma comunicação, uma psicografia em braille. Olha que coisa linda. Eu mandei para você, você deve ter visto também. Imagina isso. Ele não sabia braille, né? No entanto, ele fez isso para comprovar que aquele espírito que estava ali era a pessoa. Por que nós precisamos tanto de provas sobre isso, sobre o mundo espiritual, sobre as pessoas que estão na reunião? Por que as pessoas lá, quando visitavam Chico, precisavam tanto daquelas mensagens dos seus seres amados que se foram? Por que nós precisamos tanto dessas provas? Então, nós temos uma fala de Jesus, né, quando ele diz assim: felizes aqueles que acreditarão sem ter visto, né? Porque essa vai ser a realidade da Terra mais para frente. A época dos fenômenos, ela está passando, ela já está se encerrando, né? Porque é mais fácil testemunharmos fenômenos do que trabalharmos a nossa mudança, quando, na verdade, o propósito da mediunidade, das produções mediúnicas, que são os livros, a própria doutrina, né, que veio através das produções mediúnicas, do esforço de Kardec em selecionar todo aquele material que os espíritos ofereceram, as mesas girantes, todo aquele processo de fenomênico, foi para que nós tivéssemos, né, uma doutrina fundamentada, totalmente segura e comprovada através dos próprios fenômenos. Porém, nós quando temos um espírito mais voltado para a incredulidade e mais voltado para a materialidade, então nós necessitamos mais das comprovações. Quando o nosso espírito está mais voltado para a espiritualidade, menos para a materialidade, nós não temos as necessidades. Eu conheci uma senhorinha que ela era assim, uma espírita de 50 anos, mas dedicadíssima a uma casa espírita. E eu fui fazer uma conferência lá, estávamos conversando, depois da palestra, ela disse assim: meu filho, eu nunca vi um espírito. Eu já ouvi uma comunicação mediúnica aqui, outra ali, mas eu nunca vi um espírito. Mas eu tenho certeza de que eles existem. Eu disse: mas como é que a senhora tem certeza que eles existem? Porque eu sinto. Quando eu estudo essas obras maravilhosas, quando eu vejo, quando eu leio essas coisas lindas, tão orientadoras, tão construtivas, não tem como isso ser produto dos homens aqui do mundo. Precisa vir realmente de algum lugar muito sublime. Então, eu creio sim, eu não preciso ver os espíritos para crer. Então, quando nós precisamos muito da realidade fenomênica, é porque estamos muito próximos da materialidade. Então, quando realmente o coração aceita, e a aceitação não é aceitação passiva. O Kardec, no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: o Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz o homem às transformações acima. E ele estava falando desse acima do homem de bem, que eram as qualidades do homem de bem. Então ele diz assim: quando o Espiritismo for bem sentido, nós nos conduziremos à transformação moral por sentir, não apenas por querer crer vendo o fenômeno, que muitas vezes não convence ninguém. Né? No livro dos médiuns fala que existem pessoas que nem vendo as materializações acreditaram. E muitos até disseram que eram truques, que eram coisas absurdas e que eram coisas da própria mente daquelas pessoas e que eles também podiam ser iludidos e enganados. Então não adianta. Né? Então não é por aí que as coisas acontecem. Muito lindo, Davi. E agora, fechando essa live, nós gostaríamos de ouvir de você,
já que esse caminho é um caminho desafiador, nós gostaríamos de ouvir de você, que tem tanta experiência e seriedade, um pouco da sua experiência passando por esse caminho e depois, quando você encontrou o trabalho equilibrado, o que você sentiu e hoje, como você se sente? Sem dúvida, foi um caminho bastante árduo, né? A mediunidade ostensiva, apresentando-se muito cedo, levou-nos a enfrentamentos bastante complexos no campo da administração delas. Imagine uma criança, um jovem, sem compreender aqueles fenômenos, né? Sem compreender aquelas manifestações mediúnicas, sem entender aquilo que estava vendo, ouvindo, e tendo que administrar isso, né? Sendo aí sendo constituindo uma grande dificuldade. Mas aí, já num tempo vivenciando a vida religiosa, né? Eu vivenciava essa vida religiosa na igreja católica, preparando-me para ser sacerdote, fazendo já o seminário aberto, tentando fazer os primeiros contatos aí com a realidade espiritual da igreja, os espíritos retiraram aquelas escoras últimas que me mantinham presos ali. E eu desmoronei. Desmoronei porque os espíritos queriam, né, que eu nos enlouquecer, que é essa realidade para todos os médios ostensivos, para tirar a gente do trabalho e do foco que é o exercício da mediunidade. Mas aí fomos parar por condução da espiritualidade nas mãos de amigos muito queridos, espíritas, que nos levaram à casa espírita, e aí começamos o estudo, o trabalho na caridade, e depois nos conduzimos aí para as reuniões mediúnicas, né, que são as reuniões fenomênicas. Mas, mesmo assim, durante muito tempo, nós tivemos que lutar muito ainda com todo o processo do aprendizado, do burilamento das emoções, do acalmar-se, do tranquilizar-se o espírito, né? E hoje posso dizer que eu me sinto em paz, me sinto completamente ajustado aos propósitos assumidos. Não sou perfeito, tenho uma série ainda de dificuldades, mas me sinto assim, mais calmo, mais em paz diante daquilo que eu assumi, diante do caminho que nós escolhemos, sem questionamentos, sem acreditar que eu deveria estar fazendo outra coisa em qualquer outro lugar. Tenho certeza que estou onde eu devia estar, fazendo o que eu devia estar, e ainda careço de muita misericórdia e compaixão dos espíritos venerandos para me aceitarem como eu sou, porque não me compreendo um instrumento à altura do trabalho que eles querem realizar. Então eu preciso de muita compaixão deles, de muita misericórdia, para que eles me ajudem a me conduzir com amor e seriedade. Que lindo depoimento. Nós aproveitamos muito desse aprendizado. E agora gostaríamos de ouvir de você suas considerações finais sobre esse tema, o médium e a casa espírita, por favor. Meus amigos, meus irmãos, né, se a gente deseja, né, ninguém é obrigado a trilhar os caminhos da mediunidade, mas se nós optamos por fizemos essa escolha, né, optamos por fazer essa caminhada, então vamos fazer como ela deve ser. Vamos procurar uma casa espírita séria, com um trabalho bem conduzido, iniciemos respeitando as etapas, sem querermos pular etapas, vamos nos evangelizar, vamos aprender a amar, vamos nos instruir nessa abençoada doutrina, que é a doutrina dos Espíritos, e vamos nos evangelizar com o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos ajuda tanto a compreender as realidades morais que nós precisamos aprender. E assim, num caminho que não tem um tempo definido, não tenhamos pressa. A mediunidade é para uma vida e para as demais vidas que nós teremos no futuro. Então, vamos ter essa paciência de darmos um passo de cada vez, respeitando as etapas, com toda a tranquilidade, para que nós possamos, então, sermos vencedores de nós mesmos, como disse Joana de Ângeles ao Divaldo. Quando você terminar a sua vida, você vai perceber que a sua luta não era contra ninguém, era contra você mesmo. Então, o grande obstáculo somos nós mesmos. Nosso grande inimigo dentro do processo de educação são as nossas próprias tendências que nós temos que educar.
Que maravilha, Davi. Eu fico emocionada e muito grata por você, pessoa tão ocupada, compartilhar conosco essa hora da noite, seus conhecimentos, sua experiência. Para todos vocês, queridos, que desejarem participar das lives que o Davi conduz, principalmente a da segunda-feira, o Evangelho e o Espiritismo, Casa de Madô, por favor, vejam no Facebook e no YouTube. Eles têm um canal, trabalho rico, sério, comprometido. Então, na segunda-feira o Davi tem essa live, na terça-feira tem o Saber e Sentir, baseado nos livros de Emmanuel também, disponível para quem quiser participar. A Casa de Madô tem várias oportunidades de participação online, estão em Jales, quem quiser visitar, lugar lindo. E nas terças-feiras nós também temos esse trabalho junto, que nós já fazemos há 3 anos, que começamos estudando o livro Estude Viva. Como você falou, não temos pressa, demoramos quase 2 anos para ler o livro, linha por linha, comentário por comentário, aprendizado profundo e rico. E agora estamos no livro Pensamento e Vida, livro importantíssimo. Convidamos a todos, quem quiser pode mandar e-mail para kardeckhilston@gmail.com, nós responderemos com todas essas informações. Agradecemos imensamente a vocês todos aqui que participaram conosco, de todos os lugares do mundo, porque tem pessoas espalhadas. Agradecemos esse aprendizado, Davi, que nós possamos basear o nosso trabalho no estudo, nos pilares do estudo, e que isso seja o nosso alicerce e proteção nessa caminhada. Que nós possamos absorver todos esses conhecimentos, internalizar e, principalmente, colocar em prática. Então, pedimos agora para você fechar essa live linda e tão importante com uma prece. Nós acompanhamos você, pensamento e principalmente sentimento. Muito obrigado, Fernanda. A gente hoje teve a oportunidade de darmos aqui algumas pinceladas nesse assunto, né? Nós também estamos aprendendo, estudando, vamos estudar a vida inteira, e que isso seja motivação para a gente continuar estudando, que todos possam sentir-se motivados ao estudo e à vivência, né? Que é muito importante. Então vamos agora fechar os nossos olhos, imaginar Jesus como nós o concebemos, procurá-lo na retina da nossa mente, a fim de que ele tome conta de todo o nosso pensamento, de toda a nossa razão, e que ele se derrame ao nosso coração, onde possamos senti-lo, percebê-lo, onde possamos concebê-lo através de nossas emoções mais singelas e mais doces. E assim, sentindo a presença do amigo querido, queremos dizer-lhe: Senhor, somos como flores desabrochando, que necessitamos dos teus cuidados para que possamos florescer felizes e que possamos emitir os perfumes que pudermos receber de ti e emanarmos através do próprio coração, através da caridade, do amor ao próximo, o nosso irmão. Assim, Senhor, que nesse jardim florido onde nos encontramos, possamos oferecer à humanidade, nossa família, a nossa contribuição de esperança e de paz, tão necessárias neste mundo de tantos desafios em que nos encontramos neste momento. Que possa, Senhor, ser utilizada as cores de nossas pétalas, que são as energias balsâmicas, que possamos, de forma reconfortadora, emitir de nosso coração um estímulo para o fim das guerras, dos conflitos,
dos preconceitos e de todas as lutas de irmão contra irmão. Assim, desejando sermos produtivos no teu jardim de amor, nós te rogamos, fica conosco, Senhor, nosso bom jardineiro, cuida de nós, para que possamos permanecer em paz. Que a tua bondade esteja conosco, agora e sempre. Assim seja. É uma honra para nós essa participação, você ter aceito o nosso convite, nós estamos muito gratos, falo por todos aqui, do nosso aprendizado. Agradecimentos especiais ao nosso amado Belmiro Alves, da Desconosco, pelo interesse na nossa parceria, que deixa muito honrados e felizes, ao nosso querido Renato Garcês, também do Seara de Luz, pela transmissão, pela parceria na transmissão. Agradecemos a todos vocês que participaram aqui com comentário, com florzinha, com coraçãozinho, com comentários de feedback. Abraço virtual, beijo no coração, corações entrelaçados aonde vocês estiverem. Que todos nós sejamos protegidos pelo nosso mestre, conforme a prece do Davi, agradecemos. E nos encontraremos no dia 22 de março, lá no nosso grupo, na reunião presencial, que vai ser uma palestra especial com a nossa querida Miriam Duzi, intitulada Nossas Crianças e o Mundo de Amanhã. Então, convidamos a todos para irem no nosso grupo, quem estiver aqui em Houston. Quem estiver em Jales pode ainda comprar uma passagem, porque dá tempo. Tirar o visto, acho que vai demorar um pouquinho mais. E também a nossa próxima live aqui, a nossa 42ª, porque essa é a nossa 41ª, vai ser dia 28 de abril. Então, participem conosco, convidamos todos vocês, queridos, olha, nosso querido Fernando, Alejandra, Tânia, Valéria, Deise, Luziane, que está lá em Salvador, todo mundo falando para você, Davi, ó, obrigada, obrigada. Você está sendo coberto de uma chuva de corações de rosas brancas. Olha que lindo. Boa noite a todos. De novo, abraço bem apertado. Aqui vai todo o nosso amor. Muito obrigada. E continuamos juntos nesse caminho tão lindo que traçamos. Davi, querido, aqui vai meu amor. Boa noite a todos. Tchau.